O vídeo de hoje é mais voltado para o público leitor, para todos aqueles que gostam de ler. Como muitos sabem, e se não sabem, vão ficar sabendo, eu sou leitor desde os meus 12 anos de idade. Eu sempre gostei muito de ler e eu também sou escritor e já tenho 2 livros publicados. E hoje eu decidi fazer um vídeo aqui falando de um livro que eu li recentemente. Bem, pessoal, por conta dos estudos e do trabalho, é muito difícil eu ter tempo agora para poder pegar um livro para poder ler, como era costume eu fazer lá na época do colegial, quando eu era adolescente. Afinal, as coisas mudam bastante depois que a gente sai dessa época da escola e começamos a viver a vida adulta, não é mesmo? A questão é que eu comprei esse livro em fevereiro desse ano e aí guardei ele no guarda-roupa e acabei simplesmente esquecendo que eu havia comprado o livro. Então, ontem, quando eu abri o guarda-roupa para poder pegar alguma coisa que eu estava precisando, eu olhei ali e vi o livro. Aí eu fiquei chocado pelo fato de eu ter esquecido de que eu havia comprado o livro e tinha deixado ele ali. Então, eu decidi pegar e comecei a ler. E em apenas 2 dias, eu devorei o livro por completo. O nome do livro é A Volta do Parafuso. Ele é um livro de Henry James e que foi publicado lá em 1898, né? Essa versão não, né? Mas o livro original. Ele é um dos escritores, né, mais talentosos da literatura gótica e psicológica. Nesse livro, a história é contada em forma de manuscrito por uma pessoa anônima. E isso faz com que nós, os leitores, possamos mergulhar naquele universo de tensão e terror. Sabendo muito bem, né, o que ele faz aqui, eu posso dizer que o escritor Henry James, ele sabe construir uma narrativa que vai desafiar as noções da realidade e da loucura, deixando qualquer leitor completamente perdido e confuso. E isso nos dá a tarefa de decidir o que é verdade e o que pode ser apenas uma ilusão aqui nessa história. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a tal história da Volta do Parafuso. Bom, eu posso dizer que a trama aqui, ela se passa em uma remota casa de campo inglesa chamada Bly, onde a nova governanta, ela é contratada e ela é encarregada de cuidar de 2 crianças órfãs. Uma delas é uma garotinha que se chama Flora e a outra criança é um garotinho que se chama Miles. E eu tenho certeza que quando eu falei o nome mansão, né, Bly, vocês já devem ter reconhecido de alguma série aí da Netflix, não é mesmo? E isso é verdade. E é porque a Netflix se inspirou nesse livro para poder fazer a série chamada A Maldição da Mansão Bly. Essa série foi lançada em 2020 e ela foi criada por Mike Flanagan, o mesmo responsável por criar a série A Maldição da Residência Hill. A história desse livro é tão boa que não foi apenas usada como inspiração para uma série. Há muitos anos atrás, um filme muito clássico fez muito sucesso por ser uma obra-prima do terror e que foi inspirado nessa obra tenebrosa aqui do Henry James. Esse clássico filme, ele não ganhou o mesmo título do livro. O longa se chama Os Inocentes e foi lançado em 1961, dirigido por Jack Clayton. The Innocents, produced and directed by Jack Clayton, the man who directed Room at the Top, turned into fearful reality by the magnificent performance of Miss Deborah Carr, with Michael Redgrave as the uncle, co-starring Peter Wingard, Megs Jenkins. I saw him staring. Who, miss? The same man, the man on the tower. The tower? But now, just now, he was staring past me into the house as if he were hunting someone. O filme, ele é considerado uma das melhores adaptações da obra e um dos filmes de terror psicológico mais sofisticados da história do cinema. Você sabe que você pode vê-la. Veja, 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 lá fora está ela.
Mas voltando a falar agora da história do livro. Após essa governanta mudar-se para a mansão Bly, com a função de cuidar dessas duas crianças, os dois, eles demonstram ser encantadores e bem comportados. Só que logo a governanta, ela começa a suspeitar que existem forças sobrenaturais que estão rondando a propriedade, principalmente os fantasmas do antigo criado Peter Quint e da ex-governanta Miss Jessel. Então, enquanto ela vai narrando essa história aqui, nós podemos ver como ela vai ficando cada vez mais tensa e como a sua inquietação cresce a cada capítulo. A questão é que o escritor Henry James, ele nunca dá lá uma confirmação se aquelas aparições ali no livro são reais ou são apenas alucinações da protagonista. E isso é o que vai deixando nós, os leitores, cada vez mais curiosos e até confusos. Por isso, eu posso dizer que esse livro aqui, quando você pega ele para ler, você precisa de muita atenção, porque ele é muito complexo e ele está ligado com a parte emocional e psicológica. Por isso que ele é um terror psicológico. A história é bem pesada em algumas partes, porque ela nos faz pensar em umas questões um pouco mais delicadas, porque envolve inocência, sexualidade, entre outras coisas aí. Esse aqui foi o primeiro livro do Henry James que eu li, mas eu já pude notar que ele foi o tipo de autor que gostava de apostar muito no terror psicológico. Ele não tinha medo de ir lá e tentar mesmo não. Fazendo mais pesquisas sobre o livro, eu vi que após muitos anos, ele ainda continua sendo muito debatido e reinterpretado por várias outras pessoas. Essa aqui, dá pra você ver que é uma história que ela sempre vai mudar conforme o leitor que pega ela pra ler. Eu acredito que seja por conta disso que ganhou diferentes adaptações até pro cinema, como o filme clássico que eu mencionei pra vocês, né, lá de 1961, e também a nova versão da série da Netflix, porque são coisas bem diferentes uma da outra. Então eu posso dizer que A Volta do Parafuso é uma leitura, assim, indispensável para quem gosta de histórias psicológicas e mais assustadoras. Como eu falei, esse livro ele é muito bom em suspense e também para confundir o leitor. Afinal, aqui, gente, você nunca sabe se a protagonista, quem tá contando a história, ela tá enlouquecendo, tendo delírios ou alucinações, ou se tudo aquilo ali tá realmente acontecendo ao redor dela. Você fica sempre confuso. Será que tá? Será que não tá? Então, talvez esse foi o motivo que fez o Henry James escolher o nome A Volta do Parafuso para o livro. Porque se a gente pensar um pouco, o parafuso aqui poderia ser a nossa cabeça, a nossa mente. E para entendermos muito bem essa história, nós precisaríamos estar sempre girando esse parafuso para compreender melhor. There has never been a ghost story. No filme dos Inocentes, tem uma cena que ela é muito famosa, que é quando a governanta, ela tá lá com a Flora, né, como se fosse num piquenique perto do lago, e ela vê aquela criatura ali no lago, né? E aqui no livro tem também no capítulo 6, descrevendo essa cena. Eu vou ler só um trechinho que tá aqui na página 56, né? Só um trechinho aqui. Vou ler para vocês, ó. Flora brincava com muita seriedade. Estávamos à beira do lago e, como tínhamos começado a estudar geografia recentemente, o lago era o Mar de Azov. Subitamente, nessa circunstância, percebi que do outro lado do Mar de Azov havia alguém nos observando atento. A maneira como tomei consciência disso se produziu em mim da forma mais estranha do mundo. Quer dizer, a mais estranha a acessão daquilo que se formou fundindo-se com ela. Eu me sentara com meu trabalho manual, pois na brincadeira eu era alguma coisa que podia se sentar, no velho banco de pedra com vista para o lago, e nessa posição comecei a pressentir com convicção, mas sem vê-la realmente, a presença, a distância de uma terceira pessoa. Essa cena aqui, ela é bem descrita, e no filme dos Inocentes, a música tocada é uma música que chama O Salgueiro Chorão. Eu não consegui pegar essa música, né, com um som muito bom na versão lá de 1961, mas eu consegui pegar ela numa versão mais atualizada. Eu vou deixar tocando aqui pra vocês um pouquinho. Ela está em inglês, né, mas é uma música que se chama O Salgueiro Chorão, ó. We
Mas esse é o vídeo de hoje. E se você não conhecia esse livro e é um leitor que gosta dessa área, eu estou aqui apresentando para você, né? Estou te mostrando uma obra aqui voltada para esse lado do mistério, do suspense e do terror psicológico. Como eu já mencionei, eu sou leitor, eu gosto muito dessa área, então é por isso que eu decidi dividir esta nova leitura que eu fiz, né? Pegar esse livro, né? Deu tempo de eu ler ele em 2 dias e eu não posso negar que ele realmente me fez ficar confuso, me deixou perplexo e ele fez eu dar várias voltas no meu parafuso. Então eu não posso negar, a história é bacana, é uma história que eu não pensei que fosse me deixar tão pensativo assim, porque a forma como ela é descrita, né, você fica bem tipo assim, será que é? Será que não é? Você se perde nos seus próprios pensamentos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like para me ajudar. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Vai lá, compartilha com seus amigos leitores que gostam muito desse universo. Se você ainda não conhecia o livro de Henry James chamado A Volta do Parafuso, vão lá, procurem e comprem porque é muito bom. Se você também não assistiu esse filme clássico Os Inocentes, assista. Se você não assistiu a série, né? Eu não assisti ainda essa série, né? Pretendo um dia, A Maldição da Mansão Bly. Eu assisti A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly não. Então, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!